Fiz essa provocação péssima, esse trocadilho péssimo das nuvens com os trilhos, mas eu acho que ele é pertinente porque, veja, é uma indústria secular, não é? Aliás, os profissionais de logística, de maneira geral, até ao Porto de Santos, né, os responsáveis por fazer toda a aferição de peso, de cargo, o que vai num navio e etc., a maior parte desses caras hoje, que são verdadeiras relíquias dentro da indústria portuária, eles operam ali com a pranchetinha na mão, apesar de ter sensores e sistemas o tempo todo. Imagino que no segmento de vocês a mesma coisa aconteça. Você tem lá o profissional que faz todo esse processo de avaliação, distribuição da carga, o peso, para onde vai, para onde volta, e esse camarada confia muito ali na prancheta dele, nos cálculos dele para fazer isso funcionar. Mas não numa estrutura em que hoje vocês têm, são 20 mil vagões. Vocês operam 24 horas por dia, levando para cima e para baixo carga. Como foi levar essas informações, conectar, plugar essas informações? Eu queria entender um pouco da jornada digital da MRS. Vamos lá, acho que não foi, ainda está indo, né? Está sendo, né? Estamos fazendo essa transformação e a gente tem alguns anos, como eu tinha comentado com você aqui antes de começar, que a gente vem falando, né, de transformação digital de uma maneira mais abrangente, né? Mas pouco mais de 2, 3 anos, a gente começou a entrar de maneira mais intensiva, né, dentro desse tópico. Tanto é que a gente tem até um portfólio, um projeto lá que a gente chama de operação digital, que estamos revisitando os processos, acho que tudo começa por aí. Eu preciso entender como é que está meu processo, como é que as coisas fluem, verificar se tem etapas a serem enxugadas, para aí sim eu caminhar para uma digitalização, porque de nada adianta se eu digitalizar ele do jeito que ele é hoje, né? Eu vou estar digitalizando talvez uma bagunça que é analógica, eu vou ter uma bagunça digital. Então essa jornada ela passa por uma revisão de processo forte e a gente começa a caminhar. Quais são as pontas que eu tenho mais dores? O que me traz mais incômodo no dia a dia? Quais são as otimizações que eu preciso fazer para levar um serviço melhor na ponta para o cliente? Então esse é um pouco da pegada que a gente levou dentro desse projeto, né, da operação digital. E como você bem comentou, né, a prancheta ainda funciona em muitos lugares. E qual que é o desafio da prancheta? Quando a carga chega sem nenhum problema, ótimo, que bom, perfeito, deu certo. Lindo. Quando não chega, o que aconteceu? É aquela pilha de papel que você tem que procurar, tentar entender o que aconteceu, por que desviou, por que deu errado. Aí começam os problemas, né? Recentemente a gente fez uma implantação de um processo, de um projeto, numa casa de rodas, que é basicamente os rodeiros dos vagões, eles entram, são montados, usinados, e eu coloco isso nos vagões e circulam. E era exatamente isso, o cara recebia numa prancheta, ele fazia toda a descrição do que estava acontecendo, das medidas e tal, passava pelos equipamentos, o rodeiro estava pronto, ele pegava esse papel e levava para um container. Então assim, a gente tinha containers de papel dentro de uma oficina. Esse rodeiro, por algum motivo, ele quebrou. Enfim, qual que era a ficha de entrada desse rodeiro? Nunca mais você vai achar dentro de um container. Você não acha. Então o que a gente fez? A gente começou, criamos alguns aplicativos em low code, colocamos para dentro todas essas informações. Então hoje, a partir da semana passada, eu consigo te falar que todos os rodeiros que nascem na MRS, eles já nascem digitais. Então tenho todas as informações dentro de um banco de dados na nuvem, onde eu consigo entender durabilidade dele, qual que é o vagão que ele está, quando ele foi feito, qual que é a previsão de durabilidade com base no tempo de circulação dele, então uma série de coisas ali. E dentro da operação, a gente caminhou numa vertente de otimização. Por quê? O grande custo, né, de uma empresa ferroviária são os seus ativos, seja ela via permanente, vagão, locomotiva. E uma vez que você consegue criar sistemas que ele te sugere rotas mais ágeis, ciclos melhores ou locais de parada onde eu consigo economizar combustível, isso é convertido diretamente em resultado. A consequência disso, eu consigo baixar o custo da minha operação porque eu consigo usar o meu ativo de maneira mais eficiente. E eu reverto isso para o meu cliente ali como uma tarifa menor, uma tarifa mais otimizada. E como a ferrovia ela é meio, eu tenho então a possibilidade de ofertar para o meu cliente uma vantagem ali de negócio. Ele consegue concorrer com outros clientes no mundo como um todo, né? Por exemplo, a gente transporta 70% do nosso volume hoje é minério de ferro. Eu sou o custo nessa cadeia, mas se eu consigo fazer um transporte eficiente, eu viro uma alavanca, uma vantagem para o negócio. Para o negócio, para ele poder ofertar isso no mercado com custo diferenciado e ainda assim a gente conseguir. O que é bom para ele, ele vende mais, a consequência é que eu também transporto mais.
Então, assim, a visão de digitalização, ela está sempre pautada, cara, em economia, redução de custo, eficiência dos processos e, no final, ali, um serviço melhor para os clientes. Nós estávamos conversando aqui antes de iniciar a gravação e é evidente que no setor de vocês, tudo tem uma magnitude impressionante, né? Às vezes carrega um pouquinho de minério de ferro, são toneladas. Um trem ali bem carregado, ele tem 18 mil toneladas. E são 18 mil toneladas que você tem que ter toda uma previsibilidade, você tem que entender toda a jornada. E que é o papel da logística, né? O processo logístico todo prevê essa garantia de previsibilidade. Né? Ele pressupõe isso. Isso feito com base em dados, em tecnologias que você consegue parametrizar esses dados, fazer a predição disso por meio de modelos e etc, torna tudo muito mais fácil. Qual é a proporção hoje dentro de casa de utilização desse tipo de ferramenta? Porque você falou que ainda está fazendo essa digitalização. Sim. Significa que tem uma parte ainda que não está dentro desse radar do digital. Sim, tem uma parte grande que não está dentro desse radar, mas a gente está ali com um plano de atingir 100% até 2029, a gente setou uma meta logo interna. Ali já. Está perto, para que todos os colaboradores MRS, aí quando eu digo todos é 100%, eles tenham acesso a algum produto de dados. O que eu quero dizer? Que no dia a dia, que alguma coisa que ele faça, que ele utilize, algum serviço que ele vá prestar, que ele navegue dentro desse universo de dados ali para a gente. E recentemente a gente começou uma jornada. Assim, alguns estudos indicam que empresas, elas têm de 10% a no máximo 30% de dados estruturados. Ou seja, eu tenho 70% até 70% deles desestruturados. Se eu não tiver um dado bem estruturado, organizado, curado, trabalhado ali, se eu não tiver numa camada de trusted bem feita, eu vou tirar pouco proveito disso. Até eu vou conseguir aplicar poucas tecnologias em cima, né? Por exemplo, IA. Para IA funcionar, eu preciso ter uma base de dados sólida, eu preciso ter uma base de dados confiável. Mas tem IA que consegue organizar essa informação? Tem, mas eu vou estar gastando tempo e dinheiro com isso. Então, o trabalho de dados hoje está sendo em pegar a plataforma, construir uma plataforma que ela seja cross dentro da empresa, os dados eles passem a ser confiáveis e eu pego essa série de dados que são de planilha e converta eles em digitais para que eu possa subsidiar qualquer outra aplicação, seja ela para manutenção, seja ela para operação, seja ela para um customer experience, enfim. Tudo que a gente conseguir fazer com dados vai ser muito bem-vindo e você pode ter certeza que isso volta em valor para a gente.